Oi, gente, como prometido, trouxe para vocês a correção dos exercícios que eu passei do Enem. Vou tentar ser breve para o vídeo não ficar muito extenso, mas eu espero que vocês tenham tentado responder pelo menos as questões. Essa primeira questão é a questão de 2009. Geralmente o Enem traz um textinho de introdução que ajuda na resolução da questão. Então, a minha dica é que vocês tentem ler esse textinho com muita atenção. Vou começar a ler e aí vocês leiam junto comigo aí. Uma colônia de formigas inicia-se com uma rainha jovem, que após ser fecundada pelo macho, voa e escolhe um lugar para cavar um buraco no chão. Ali, dará origem a milhares de formigas, constituindo assim uma nova colônia. As fêmeas geradas poderão ser operárias, vivendo cerca de um ano, ou novas rainhas. Os machos provêm de óvulos não fertilizados e vivem aproximadamente uma semana. As operárias se dividem nos trabalhos do formigueiro. Há formigas forrageadoras, que se encarregam da busca por alimento. As formigas operárias, que retiram os dejetos da colônia e são responsáveis pela manutenção ou lidam com o alimento e também alimentam as larvas. E as formigas patrulheiras. Uma colônia de formigas pode durar anos e dificilmente uma formiga social consegue sobreviver sozinha, ou seja, as formigas precisam viver em conjunto. Essa é uma questão de ecologia. Ecologia, se vocês não se lembram, é a área da biologia reservada a estudar essas interações entre os seres vivos. E a pergunta que a questão faz é: qual é a característica que contribui diretamente para o sucesso da organização social dos formigueiros? Antes da gente ler as alternativas, eu fiz aqui um breve resumo do que é ecologia e do que se trata essas relações. A ecologia, como eu já havia dito, é essa área da biologia que estuda as interações entre os seres vivos e dos seres vivos com o ambiente. A gente tem uma área dentro aí da ecologia que é chamada de relações ecológicas. Essas relações ecológicas podem ser interespecíficas ou intraespecíficas. As relações interespecíficas são de indivíduos de espécies diferentes, e aí eu trouxe aqui alguns exemplos: protocooperação, mutualismo. A predação vocês conhecem bem. Quem aí nunca viu um vídeo na internet ou na televisão de um leão comendo uma zebra? Aquilo ali é uma relação interespecífica, espécies diferentes tentando ter uma relação ali. E essas relações, gente, elas podem ser positivas ou negativas. No caso da predação, é uma relação negativa, né? Já que alguma das partes sempre morre. No caso de uma interação de um leão com uma zebra, geralmente a zebra sobra ali na história. E a gente tem também as relações intraespecíficas. Essas relações intraespecíficas são de espécies iguais, ou seja, a mesma espécie interagindo. E aí nós temos as colônias, sociedades, o canibalismo e a competição. O exemplo que a questão traz para vocês é de uma relação ecológica chamada de colônia. As colônias, na verdade, têm como principal característica a organização, indivíduos que vivem muito juntos, próximos um do outro. Eu trouxe o exemplo aqui de uma colônia de coral. Se a gente olhar essa imagem aqui, a gente pensa que é um indivíduo só, né? Mas não, cada bolotinha verdinha dessa é um coral, e aí forma a colônia de coral. Eles vivem todos juntinhos, e no caso dos corais, eles não têm divisão de tarefas. Mas quando a gente fala de uma colônia de formigas, apesar das formigas não viverem uma grudadas na outra, elas vivem juntas, formando uma colônia. E a principal característica no caso das formigas é a divisão de trabalho. Lembra que no texto, eu vou voltar no texto, fala assim, ó, que tem as rainhas geralmente são as provedoras, né? As que parem, vamos dizer assim, as outras formigas. E aí a gente tem as operárias, tem as forrageadoras, tem as patrulheiras. Cada uma faz a sua tarefa, cada um faz o seu trabalho ali bonitinho. E aí, voltando à pergunta que a questão faz, ela diz assim: uma característica que contribui diretamente para o sucesso da organização social dos formigueiros é: letra A divisão de tarefas entre as formigas e a organização funcional da colônia. Não sei, vocês colocaram o que aí? Bom, para a letra B, bora deixar a letra A aí. O fato de as formigas machos serem provenientes de óvulos não fertilizados. Na minha opinião, e eu já digo de antemão para vocês que o fato das formigas machos serem provenientes de óvulos fertilizados, não fertilizados,
não é a característica que contribui para o sucesso da organização. Na verdade, essa característica dos machos serem provenientes de óvulos não fertilizados, a única consequência disso é que eles vivem poucos. Como o texto já diz, eles vivem aproximadamente uma semana. Então já descarta aí a letra B. No caso da letra C, a alta taxa de mortalidade das formigas solitárias ou das que se afastam da colônia. Não, também não é. A alta taxa de mortalidade não infere aí no sucesso da organização social dos formigueiros. Letra D. A existência das patrulheiras que protegem o formigueiro. O texto não vem dizendo, mas essas formigas patrulheiras, na verdade, elas servem de guia. Elas ficam ali. Quem nunca viu uma carreirinha de formiga, né? Sempre tem uma na frente guiando as outras. Pois é, essas são chamadas patrulheiras. Então, elas não protegem o formigueiro. Elas guiam as outras formigas, que no caso são as operárias, para seguir o caminho aí, a trilha. Então, também a letra D é falsa. A letra E. O fato de as rainhas serem fecundadas antes do estabelecimento de um novo formigueiro. Não, o fato da rainha ser fecundada antes não diz nada em relação ao sucesso da organização social das formigas. Então, a questão certa a letra certa, a alternativa certa é a letra A. Então, a característica que realmente contribui para o sucesso organizacional aí dos formigueiros é a divisão de tarefas e a organização funcional. O que quer dizer isso? Que cada classe de formiga tem o seu próprio trabalho e uma não infere nada das outras. As operárias fazem o seu trabalho bonitinho, as forrageadoras também e as patrulheiras também. Então, essa é a grande característica aí das colônias e é o que também garante o sucesso da organização social dos formigueiros. Então, a questão certa é a questão A. Anotem aí. Passando para a segunda questão. Essa segunda questão, vou começar lendo. É uma questão que fala sobre o meio ambiente, que também não deixa de ser ecologia. Então, ecologia é uma área que cai muito no Enem. Vou começar lendo. Suponha que o chefe do departamento de administração de uma empresa tenha feito um discurso defendendo a ideia de que os funcionários deveriam cuidar do meio ambiente, também no espaço da empresa. Um dos funcionários levantou-se e comentou que o conceito de meio ambiente não era claro o suficiente para que se falasse, sobre o assunto naquele determinado lugar. Considerando que o chefe do departamento de administração entende que a empresa é parte do meio ambiente, qual seria a definição que se aproxima mais dessa concepção, no caso da concepção de meio ambiente? Antes da gente ler as alternativas, bora falar um pouquinho sobre meio ambiente. Eu vou tentar ser bem breve. Na verdade, o meio ambiente engloba todos os elementos vivos e os elementos não vivos que se relacionam com a vida na Terra. Então, às vezes a gente tem aquela falsa impressão de quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando só das plantinhas, dos animais, da floresta amazônica. Só que não, na verdade, quando a gente fala de meio ambiente, a gente está englobando tudo. Os elementos vivos e os elementos não vivos, a água, o solo, a vegetação, os animais, nós, seres humanos, os meios urbanos, que são construídos por nós. Então, tudo, na verdade, é o meio ambiente, engloba tudo, não só as plantinhas, os animais e etc. Então, tenham essa ideia de meio ambiente como algo grande, como algo que engloba tudo, os seres vivos e os seres não vivos. Sendo assim, qual seria a definição que mais se aproxima dessa concepção? Letra A. Região que inclui somente cachoeira, manancial e floresta? Letra B. Apenas locais onde é possível o contato direto com a natureza? Letra C. Locais que servem como áreas de proteção, onde fatores bióticos são preservados. Fatores bióticos, para quem não lembra, são esses fatores relacionados a seres vivos. Apenas seres vivos, que são os animais, as plantas e etc. Seres humanos, no caso também. Letra D. Apenas os grandes biomas, Mata Atlântica, Mata Amazônica, Cerrado e Caatinga? Ou letra E. Qualquer local que seja relacionado ou que haja relação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos, seja ele natural ou urbano. Então, a resposta certa é a resposta E. É o que eu falei para vocês. O meio ambiente, na verdade, engloba tudo. Os fatores vivos, os fatores bióticos e os fatores abióticos. A gente não pode relacionar o meio ambiente somente com a mata amazônica ou com o cerrado ou com cachoeiras, áreas de proteção. Na verdade, o meio ambiente é tudo. Tudo isso. Então, a resposta certa é a resposta da letra E.
Seguindo adiante, nós temos a questão 3. A questão 3 traz uma problemática muito importante, principalmente nos dias de hoje, que é a problemática do lixo. Bora lá ler a questão. O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com seu chorume. O chorume é um líquido derivado da composição de compostos orgânicos. Esse lixão foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e, sendo assim, proporcionando condições dignas de trabalho para que as pessoas consigam trabalhar. Quais são os procedimentos técnicos que tornam um aterro sanitário mais vantajoso que um lixão em relação às problemáticas abordadas aí no texto? Quais são essas problemáticas? A poluição, né? No caso aí a qualidade de vida e a paisagem. Primeiro vocês precisam ter ideia, ter uma noção breve, qual é a principal diferença entre um lixão e um aterro sanitário. Não sei se vocês sabem o que é um aterro sanitário. Eu trouxe aqui para vocês uma foto primeiro ilustrativa. A gente tem um aterro sanitário de um lado e o lixão do outro lado. Já dá para perceber, né, visualmente, que o aterro sanitário ele é mais organizado. Você não está vendo lixo sendo exposto aqui, ao contrário do lixão. O lixão na verdade, quem assistiu aquela novela que passou há pouco tempo, a Avenida Brasil, tinha um cenário de lixão, né? Então era aquilo ali mesmo. O lixo é dispensado de qualquer forma pelas pessoas e fica ali por isso mesmo. Então, eu trouxe aqui outra ilustração para vocês entenderem melhor o que é um lixão e o que é um aterro sanitário. Se vocês olharem aqui o lixão, o lixo ele está aqui depositado. Então, todo o dejeto que fica do lixo, ele desce. Tá vendo aqui as setinhas mostrando? Ele desce e polui principalmente o lençol freático. O lençol freático são esses rios subterrâneos que nós utilizamos a água. Geralmente essa água do lençol freático é usada para irrigação, para poço artesiano, entre outras funções. Então, a principal problemática do lixão é a poluição. Poluição do quê? Principalmente do ar, né? Porque fica ali os animais em volta, como está aí mostrando na imagem, e essa poluição do chorume no lençol freático, dentre outras aí, poluição visual e etc. No caso do aterro sanitário, na verdade é controlado. Se você olhar aqui, existe uma manta preta aqui de impermeabilização, é o que eles chamam de selação. Eles selam primeiro a terra, né, o solo com essa manta e depois deposita o lixo. Fazendo dessa forma, o chorume não tem como passar e contaminar o lençol freático. Aqui, ó, não há contaminação do lençol freático. Então, a forma de queima também do lixo é controlada. Então, tem uma captação e queima do gás metano. Não fica animais em volta. Então, o chorume ele é todo levado para um tratamento, tá vendo aqui? ETE, que é o tratamento de chorume. Então, é muito mais controlado do que o lixão. Entendendo a principal diferença de um lixão e de um aterro sanitário, bora lá para a questão, né? O que é que a questão pergunta. Primeiro, bora reler o que é que a questão quer, que quais são os procedimentos técnicos que tornam um aterro sanitário mais vantajoso que o lixão. Bora lá. Letra A. O lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas temperaturas. Não, na verdade isso acontece no lixão, não no aterro sanitário. Então, esse lixo ele é queimado nos lixões, em altas temperaturas, sem proteção nenhuma. Letra B. O lixo hospitalar é separado para ser enterrado e sobre ele colocado cal virgem. Na verdade, o lixo hospitalar ele não é enterrado. O lixo hospitalar ele é queimado a altas temperaturas ou submetido à radiação. Então, letra B também está errada. Letra C. O lixo orgânico e inorgânico é encoberto e o chorume é canalizado para ser tratado. Não, na verdade também não é essa técnica do lixo orgânico ser separado do lixo inorgânico que torna o aterro sanitário mais vantajoso. Na verdade, isso também não evita a formação de chorume. O lixo orgânico ele vai produzir o chorume e esse chorume, eu vou voltar aqui para vocês verem, esse chorume ele é levado para um tratamento. Então, não é essa questão também da separação do lixo orgânico ou do lixo inorgânico que vai aí servir de diferença aí. E letra E, o lixo industrial é separado e acondicionado de forma adequada, formando uma bolsa de resíduos.
A letra E é a questão certa. Esse lixo industrial, realmente, nos aterros sanitários, eles são separados e acondicionados. Por quê? O que é uma bolsa de resíduo? A principal diferença de um resíduo para um dejeto é que os dejetos são materiais que não são recicláveis e não servem para nada. Dessa forma, eles são queimados. No caso dos resíduos, não. Os resíduos são materiais que podem ser reutilizados ou reciclados. Então, o principal procedimento técnico que torna um aterro sanitário muito melhor que um lixão em relação a tudo é essa separação dos resíduos, porque esses resíduos posteriormente eles serão levados para reciclagem, o que diminui muito já a porcentagem de lixo que a gente produz e que a gente consequentemente aí joga para o meio ambiente. Então a resposta certa é a resposta da letra E. Anotem aí. Vamos passar para a questão 4. A questão 4, eu particularmente gosto muito desse assunto. Eu geralmente trato nas minhas oficinas de sexualidade e o Enem gosta muito. Bora lá. Essa questão 4 fala da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, que é uma manifestação clínica da infecção pelo vírus do HIV, que leva em média 8 anos para se manifestar. No Brasil, desde a identificação do primeiro caso de AIDS em 1980 até junho de 2007, já foram identificados cerca de 474 mil casos da doença. É muito caso. O país acumulou aproximadamente 192 mil óbitos devido à AIDS até junho de 2006, sendo as taxas de mortalidade crescentes até meados da década ali de 90, e estabilizando-se cerca de 11 mil óbitos anuais até 1998. A partir do ano de 2000, essa taxa se estabilizou em cerca de 6,4 óbitos por 100 mil habitantes, sendo essa estabilização mais evidente em São Paulo e no Distrito Federal. Contou aí uma historinha, né? Falou do histórico de casos, de mortes e tal, desde lá da década de 80 até os anos 2000. E aí a questão faz uma pergunta-chave. A redução das taxas de mortalidade, e aí eu fiz questão de destacar aqui, né, a palavra mortalidade, devido à AIDS, a partir da década de 90 Então a questão quer saber, qual é o motivo da redução das taxas de mortalidade das pessoas que morrem devido à AIDS a partir ali da década de 90? Né? Vamos começar lendo a letra A. Essa redução parte do aumento do uso de preservativo nas relações sexuais, que torna o vírus HIV menos letal? Não, né, gente? Na verdade, o uso do preservativo evita a contaminação, não evita que as pessoas morram. Então, não é o uso do preservativo que ajudou aí na década de... E sendo que lá na década de 90 não tinha ainda o uso assim, o preservativo não era visto como o que a gente vê hoje, né? Que as pessoas geralmente já têm essa maior consciência e utilizam mais. Então, e o uso do preservativo também não torna o vírus menos letal, ele apenas impede a contaminação. Letra B. Da melhoria das condições alimentares dos soros positivos, da qual fortalece o sistema imunológico? Não, na verdade, as condições alimentares garantem uma sobrevida, mas não garante aí que a pessoa não morra. Se fosse assim, só se alimentar bem garantiria a sobrevivência dessas pessoas que são soropositivas, né? Então, as condições alimentares aí não é um motivo para a redução da taxa de mortalidade. Letra C. Do desenvolvimento de drogas. Drogas são remédios que permitem diferentes formas de ação contra o vírus do HIV. Na verdade, sim, né? A gente sabe aí que desde a década de 90 a medicina vem evoluindo muito e hoje já existem os chamados coquetéis de drogas que, em conjunto, né, o médico faz toda uma pesquisa e tal, e aí cada paciente recebe esse coquetel de drogas, esse coquetel de remédios, e isso sim garante que a pessoa consiga sobreviver com HIV e viver até bem, ter condições de vida aí relevantes para que a pessoa consiga desenvolver todas as suas atividades. Então, na verdade, a gente tem hoje uma redução muito grande das taxas de mortalidade devido a esse boom aí na medicina e essas novas drogas que foram desenvolvidas. Então, a resposta certa é a resposta C. Vamos ver por que é que a letra D e a letra E estão erradas. É a letra D. Das melhorias sanitárias implementadas nos últimos 30 anos. Não. Essas melhorias sanitárias está falando sobre saneamento básico. Saneamento básico não tem nada a ver com a mortalidade do HIV, até porque o HIV ele não é transmitido pelo ar.
O HIV, na verdade, é uma infecção sexualmente transmissível. Então, essas melhorias sanitárias aí não têm relação com a redução das taxas de mortalidade. E a letra E fala das campanhas que estimulam a vacinação contra o vírus. Não existe uma vacinação contra o vírus HIV. Hoje, a melhor forma que você tem de não se infectar com HIV é sexo seguro, sexo com camisinha. Sendo assim, a resposta certa aí é a letra C mesmo. Quinta e última questão. Fala sobre outro vírus que também é sexualmente transmissível, e eu gosto muito dessas questões porque o Enem gosta. Essa é uma questão de 2011 e fala assim: o vírus do papiloma humano, que é o HPV, que é uma sigla em inglês, causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. Então, as mulheres que contraem o vírus do papiloma humano, né, que é o HPV, têm grande chance de desenvolver um câncer de colo de útero. Esse vírus ele pode entrar pela pele ou pela mucosa do corpo por sexo não seguro, sem camisinha no caso, o que desenvolve anticorpos contra a ameaça. Embora, em alguns casos, a defesa natural do organismo não seja suficiente. Algumas mulheres contraem, né, o HPV, formam essas verruguinhas e o próprio corpo, os próprios anticorpos do corpo, da imunidade, conseguem combater. Em outras não. Em outros casos, a imunidade pessoal, natural, não é suficiente, como a questão diz aí. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, que reduz em até 90% as verrugas e mais ou menos 85% dos casos de infecção persistente, em comparação a pessoas não vacinadas. Então, as pessoas que se vacinam conseguem aí ter uma redução muito grande dos sintomas. E aí a questão fala assim: o benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação às pessoas não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao HPV. Essa diferente resposta que as pessoas vacinadas têm é em decorrência do que, na verdade? Aí, primeiro eu trouxe aqui um breve resumo do que é o HPV para vocês. Na verdade, o HPV é esse conjunto de vírus, né, que a gente chama de papilomavírus humano. Os HPV são vírus sexualmente transmissíveis que infectam a pele ou mucosa, provocando essas verrugas aí ou lesões, geralmente nas áreas ali na mulher, no homem, né? No homem na área da glande, na mulher ali na área da vagina, na área da vulva. Como se pega o HPV? O HPV ele é de transmissão do contato direto com a pele ou com a mucosa infectada. Se o seu parceiro ou se sua parceira estiver infectado e você ali fizer sexo sem camisinha, sexo genital, oral genital ou manual genital, também pode ali ocorrer a infecção. As infecções pelo HIV têm cura? Na verdade, não existem medicamentos que curem ou que eliminem o vírus totalmente, mas existem tratamentos para lesão. Na maioria dos casos, o vírus ele é eliminado espontaneamente, né, pelo próprio corpo, pelo sistema imunológico, que é o que eu falei para vocês já. Em algumas pessoas, o vírus pode permanecer inativo e se manifestar apenas quando o sistema imunológico estiver fragilizado, que é o famoso estou com baixa imunidade. Pessoas com baixa imunidade podem aí despertar esse vírus que está inativo. Como se previne do HPV? Principalmente a educação. É a tecla que a gente sempre bate. A educação é fundamental para entender e proteger crianças e adolescentes de outros tipos de doença, né? E do câncer. E de outras doenças também relacionadas ao HPV. Tem a vacinação, então o objetivo da vacinação é induzir a imunidade sem que o corpo tenha entrado com o vírus. Então a vacina, na verdade, são vírus inativos que coloca ali no seu corpo e que induz, que instiga o seu sistema imunológico a ficar atento, a ficar em alerta. E o uso de preservativo, né? Como toda infecção sexualmente transmissível, a única forma de você prevenir é usando preservativo nas relações sexuais. E aí eu trouxe um pequeno pack aqui das vacinas. Na verdade, as vacinas previnem doenças porque induzem o sistema imunológico, é o que eu já falei para vocês. O uso de preservativo diminui o risco de exposição, mas não elimina totalmente a infecção. Então, na verdade, a vacina é ainda o mais indicado no caso do HPV. No caso do HIV, não, porque o HIV não tem uma vacina. Então, a melhor forma de você não contrair HIV é sexo com camisinha. Voltando à questão,
Vamos ler lá as alternativas. Então, o benefício dessa vacina é em decorrência do quê? Da alta concentração de macrófagos. Não sei se vocês sabem o que é macrófago. Macrófago, na verdade, é uma célula do sistema imunológico e o macrófago ele é responsável por comer as células mortas. Então, não, na verdade, a vacina não vai aumentar a concentração de macrófagos. A vacina, como eu disse, vai fortalecer ali o seu sistema imunológico. Então, letra A está descartada. Letra B, eleva a taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulante. Não, não vai aumentar a taxa de anticorpos. Na verdade, a vacina vai estimular o seu sistema imunológico. Letra C, aumenta a produção de hemácias após a infecção pelo vírus. Não, na verdade, a vacina é em pessoas que não estão infectadas pelo vírus e não aumenta a produção de hemácia. Hemácia, na verdade, é o nosso glóbulo vermelho do sangue. Letra D, rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Esses linfócitos matadores é uma célula também do sistema imunológico da gente e a vacina não vai aumentar, porque a vacina, na verdade, não é para pessoas que já estão com HPV, é para a pessoa não adquirir o HPV. Então, na verdade, a questão certa é a questão E, é a letra E, quando fala sobre a presença de células de memória que atuam na resposta secundária. Essa resposta secundária é a resposta imunológica. Essas células de memória, na verdade, a vacina vai ativar essas células de memória. Essas células de memória vão ficar mais atentas e qualquer que seja o vírus do HPV ou outro tipo de vírus que tenta invadir o nosso sistema imunológico, elas vão atuar nessa resposta secundária, que é uma resposta mais pronta. E aí vai acionar todo o sistema imunológico para não deixar que a pessoa desenvolva essa infecção. Então, a vacina é muito importante porque ela vai ativar a presença dessas células de memória que atuam numa resposta secundária. Essa foi a resolução, né? Perdoa se o vídeo ficou muito grande aí, mas eu tentei explicar ao máximo todas as alternativas, ler com calma as introduções. Tentem responder, se ficou alguma dúvida ainda me procura, e aí eu espero que tenha ajudado vocês um pouco aí. Vou tentar preparar outra lista e aí a gente vai conversando lá no chat, no PV do WhatsApp, tá? Tchau, e eu espero que vocês tenham gostado aí das questões.